70% do que a ave tem em seu corpo chama-se água. A água, ela tem uma importância dentro da criação fora do comum e pouca gente fala a respeito disso. Então, se eu tenho 70% do meu frango que é água, 30% está entre musculatura, está entre nervuras, está entre o osso. Mas 70% é muita coisa e, portanto, não pode ser esquecido. Portanto, nós não poderíamos deixar de fazer um vídeo sobre água que a galinha consome, a água que ela elimina. Você pode não saber, mas em tese, na teoria, a água consumida pela galinha, pelo galo, pelo frango de um modo geral, deveria ser igual, deveria ser uma equação, água consumida igual a água perdida. O problema é que isso não é tão perfeito. O problema é que isso é meramente teórico. Na prática, a galinha elimina mais água do que ela consome. Então nós precisamos ficar de olho no consumo e precisamos ficar de olho na eliminação. Quando nós insistimos muitas vezes nos nossos vídeos, ficar de olho na diarreia, se está presente diarreia no piquete, diarreia na baia, diarreia no seu terreiro, é porque, primeiramente, a diarreia é indicativo de uma contaminação bacteriana. E em segundo lugar, a diarreia elimina água da ave. É como se nós colocássemos um cano e drenasse a água corporal daquela ave quando existe diarreia. Por que na pneumonia nós falamos tanto do Bioxan? Porque a ave, quando está acometida da pneumonia ou a falsa perna bamba, ela perde muita água. Perde muita água. Acontece que ela não está suficientemente nutrida para levantar e beber essa água. E à medida que ela vai perdendo água, você pode entrar com antibiótico e não vai resolver absolutamente nada. Por isso, o Bioxan é um soro, é um hidratante, uma solução eletrolítica que vai hidratar essa ave, garantir o mínimo de sustentação para ela comer e beber. Então esse é só um parêntese da importância de se hidratar uma ave e o quanto a água em 70% do seu corpo é tão importante. Bom, Souza, mas eu olho minha galinha e não consigo ver essa água. Realmente você não vai ver essa água, porque ela está no sangue que corre nas veias, nas artérias desse animal, ela está na linfa e ela pode estar também na urina secretada depois que essa ave se alimenta. E por falar em alimentação, você vai observar uma coisa. A ave come um pouco de ração e corre para beber água. Come um pouco de ração e corre para beber água. É uma equação muito igualitária. O que ela come, o que ela consome de alimento sólido é o que ela consome de líquido. Ou seja, é extremamente importante que a água seja uma água limpa, uma água fresca, uma água com a temperatura boa, porque ela é diretamente proporcional ao consumo de água, ao consumo da ração. Se você não vê seu animal bebendo água, pode olhar o coxo, pode olhar o comedouro vai ter muita ração, vai ter uma quantidade de ração excessiva, porque essa ave não está se alimentando. Se a ave, porventura, por outro lado, ela não está comendo ração, se o seu bebedouro tiver um compartimento de água que você possa medir, você vai observar que o bebedouro está com uma grande quantidade concentrada de água e essa galinha não está bebendo água. Significa que ela tem algum problema. Se você percebe a diarreia no chão, vai saber que essa galinha ou esse galo está perdendo uma grande quantidade de água. E essa água vai lhe fazer falta. Essa água vai levar a óbito esse animal. Galinha é diferente de outros animais, eu quero chamar a atenção para isso. Porque nós lidamos com gado um certo tempo. E o gado, por ter uma grande concentração de água, mesmo doente e mesmo sem se levantar, ele permite que você tenha um tempo de 2, 3 dias para hidratar e para achar e encontrar a medicação correta. A galinha ela não vai dar esse tempo, a galinha é questão de horas. Se ela estiver desidratada, ela vai morrer e você vai perder esse animal. Então por isso a importância de se falar da água nesse vídeo. Águas superficiais são águas tratadas, são as águas de açude. Elas têm vantagens e desvantagens. Águas de poço artesiano também tem vantagens e desvantagens. Vou falar aqui porque nada é perfeito.
Antes fosse na natureza ou no nosso trabalho de criador, fosse muito simples. Souza, existe uma fórmula perfeita? Existe a perfeição? Não, não existe. Existem vantagens e desvantagens. Se você fornece a água tratada, a água de um açude ou a água vindo da rede de água da concessionária, ela tem uma vantagem. Qual é a vantagem dessa água? Ela não tem tantos sais minerais. Ela não é uma água tão pesada, tão dura, que tenha, por exemplo, carbonato de cálcio ou de magnésio. A desvantagem dela é que ela também vem, muitas vezes, contaminadas com algas, ela vem contaminada com determinadas substâncias, porque ela vem pela tubulação da rede. E por incrível que pareça, essas tubulações de rede concessionária, elas são muito perfuradas por pedra, pela terra. Então ela recebe essa perfuração e contaminação também. Então nem sempre ela chega pronta. Ou às vezes você armazena numa determinada caixa d'água e aquela caixa d'água pode estar contaminada. A desvantagem da água do poço artesiano: ela vem praticamente estéril, ela vem sem bactéria, porque está a 40, 50 metros do chão. Então dificilmente uma bactéria vai sobreviver nessa condição tão inóspita para ela. Desvantagem: ela vem sem contaminante, porém ela vem muito pesada, com carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, com excesso de chumbo, às vezes, não é sempre, mas às vezes vem com excesso de chumbo. Então esses cálcios, esses carbonatos, eles sobrecarregam os rins, sobrecarregam o organismo dessas aves, porque com excesso de carbonato ela é obrigada a consumir mais água. Vou falar aqui para você de uma experiência talvez que você tenha passado. Você está trabalhando, fazendo um serviço braçal pesado, suado, precisa de beber água. Bebe água de poço artesiano e não consegue parar, e fica bebendo água de poço artesiano, e ela não cessa a sua sede. Por quê? Porque ela tem um processo que é repetitivo aí, que é engraçado, que é até, de certa forma, redundante. De um lado você consome água, mas de outro você está consumindo muito cálcio, muito sódio. Então é como se você estivesse também bebendo um copo de água e colocando pitadas de sal. Bebe um pouco de água com pitada de sal. Por isso você bebe muita água do poço artesiano e não mata a sua sede, pela presença alta concentração de sódio, de cálcio e de magnésio. Então existe os prós e existe os contras, não tem nada perfeito. Se a água do poço artesiano tem uma presença de cálcio muito grande, você vai precisar adicionar no seu reservatório um pouco de vinagre para diluir um pouco o cálcio e o magnésio. Precisa jogar um pouquinho de vinagre para diluir e evitar também que esse carbonato de cálcio ele se concentre, ele fique grudado, incrustado na tubulação. É um grande problema que se pode enfrentar com a água do poço artesiano. Não estamos falando que a água de poço artesiano seja ruim. Estamos dizendo que os pontos positivos e os pontos negativos dele. Visitando algumas propriedades de pessoas humildes, criadores humildes, de terreiros, ou que tinham piquetes, ou que tinham baias, mas criadores mais simples, humildes, com pouco estudo, nós notamos a presença, a crença, a falsa crença de que a ave pode ou deve até beber a água do esgoto da cozinha. Então nós notamos em diversas propriedades de pessoas humildes que elas canalizam a água da cozinha para o chão, e aquela água empoça e as aves vão bebendo aquela água. Nós falamos que uma das possíveis causas de hipodermatite, calo das aves, nos pés, no coxim dos pés, é justamente aquela água suja. Então, como nós estamos falando de água, nós precisamos fazer um alerta. O animal precisa beber água cristalina. O animal não bebe água suja, nós não bebemos água suja, nós não vamos aceitar beber água suja. As aves também jamais devem beber água suja. É um grande mito acreditar que aquela água de cozinha, do esgoto da cozinha, deve ser dada livremente para o animal. É totalmente absurdo isso. Vai totalmente de encontro a tudo que nós estamos falando, a tudo que a ciência fala a respeito das aves. A ave precisa beber água abundante, água fresca e água limpa. Água limpa, jamais beber água suja. Esse é um ponto que eu queria falar,
que é importante desmistificar. É um mito acreditar que a água de esgoto da cozinha deve ser ministrada para as aves. Porque meu pai fazia isso, Souza. Seu pai não tinha conhecimento, seu pai não tinha o YouTube, não tinha o Souza para fazer vídeo para falar de água. Você hoje tem o YouTube, você tem fonte de pesquisa que pode te ajudar, que está aí para te ajudar. E nós estamos aqui para te ajudar. Mas não pode haver um absurdo desse. Jogar água de cozinha, água de pia de banheiro para os animais beberem. Isso totalmente absurdo, totalmente inaceitável. Ponto importante também que nós precisamos falar é que com a adição de cloro você pode fazer semanalmente, adicionar para cada litro de água, você pode adicionar 1 ml de cloro. Faça isso uma vez por semana. Você vai matar as salmonelas, você vai matar as bactérias que estão no coliforme fecais, você vai matar bactérias causadoras das diarreias, que são as emérias, e vai eliminar as bactérias também causadoras de doenças respiratórias que estão dentro dessa água. Muito bem, mas cuidado com a adição de cloro. Eu estou falando em 1 ml por litro, uma vez por semana. Se você notar que a ave não está bebendo água, colocou o cloro, ela está recusando a beber água, você pode diminuir, deve diminuir, porque o aumento, a concentração, a alta concentração de cloro, a galinha ela é extremamente sensível. Ela sabe quando a água tem um excesso de um determinado nutriente. Se você porventura adicionar, por exemplo, enxofre, o odor da água a galinha percebe e para de beber. Não sei se você reparou, coloque terramicina em alta concentração, a água fica vermelha, repare que cai o consumo de água também. Galinha é extremamente sensível, não sei se chama ela de esperto ou de sensível, né? Mas enfim, precisa ter cuidado com relação a isso. A água, nos bebedouros abertos, o cloro ele não tem muita eficácia, porque ele é altamente volátil, ele evapora com muita facilidade. Nós insistimos nos bebedouros tipo nípel porque eles são fechados, o sistema é fechado. Então você adiciona água no reservatório, essa água com cloro vai permanecer na tubulação até que a galinha consuma. É o sistema fechado de bebedouro. É o mais recomendável, o mais moderno hoje. O sistema aberto não permite a grande eficiência da cloração, a grande eficiência do cloro. Às vezes é preciso aumentar a dosagem do cloro naqueles bebedouros tipo sino, vermelho, pendulares. Normalmente é preciso aumentar a dosagem, porque eles são escancarados, a água fica aberta ali, então colocou cloro, ela evapora e nem sempre a galinha, nem sempre dá tempo de tratar a água que a galinha bebe. O bebedouro aberto, seja aqueles que a gente consegue encher e por sucção a água permanece, seja o bebedouro pendular, que é aquele sino vermelho, eles têm uma grande desvantagem em relação ao tratamento, porque a galinha, infelizmente, ela regurgita, ela bebe água e dissolve e joga um pouco da ração dentro daquela água. Então em questões de minutos aquela água vai estar contaminada. Se você tiver uma galinha com ronqueira, repare para você ver no seu piquete, na sua baia ou no seu terreiro, uma galinha com ronqueira, você no outro dia, ela bebendo água naquele sistema aberto de bebedouro pendular, qualquer tipo de bebedouro que não seja o bebedouro chupeta, ela vai espalhar para todas elas, porque ela regurgita, ela tem o hábito de colocar, de liberar ração na água. E como não dá tempo, eu sei que você tem suas ocupações, não dá tempo de lavar de hora em hora, você lava uma vez por dia, 2 vezes por dia, você contamina todos os animais. Então hoje, o que existe, se você quer uma água de qualidade, bebedouro, chama-se bebedouro tipo nípel. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, forte abraço, valeu!